Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Aqui estamos hoje com Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. E Dario Raul. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui na paz do Senhor, mais uma vez para uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. E hoje vamos estudar o tópico número 102, a constante do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Vamos começar com Américo. Querido irmão, querida irmã ouvinte, lembrando que nós estamos aí na sequência estudando, a classificação espírita, e nós vamos estudar hoje, como nosso querido João Batista falou, a 10ª classe, que está lá no item 102 de O Livro dos Espíritos. Mas antes da gente ler a 10ª classe, queria só relembrar para a gente que os espíritos organizaram, essa escala ali de evolução, da nossa evolução, em 3 grandes ordens, E a ordem que nós estamos estudando agora, que é a ordem menos adiantada, a 3ª ordem, para as mais adiantadas, que são a 2ª e a 1ª ordem, lá na frente. Vamos ver isso nos próximos programas, já lá chegando nos espíritos puros. E nesse momento nós estudamos então a 3ª ordem. A 3ª ordem, ela começa de baixo para cima, dos menos adiantados para os mais adiantados, em classes. E hoje nós vamos estudar a 10ª classe, que foi a classe que os espíritos utilizaram para nos mostrar os espíritos menos adiantados. Só para fazer esse contexto, para nós entendermos o que é o nosso programa de hoje. Então, no nosso programa de hoje, a divisão grande que os espíritos fizeram das 3 ordens, 1ª, 2ª e 3ª ordem. Nós estamos estudando a 3ª, que é a ordem menos adiantada ali. Dentro dessa 3ª ordem, nós estamos estudando hoje a 10ª classe, que é a classe também, a 1ª lá, quando nós iniciamos ali essa nossa caminhada no momento em que nós nos encontramos. E eles dizem assim, 10ª classe, espíritos impuros, é a classe dos espíritos impuros. São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas ocupações, preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição, satisfeitos por poderem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas porque passam. Então aqui, esses espíritos impuros, eles são inclinados ao mal. Então essa é uma coisa que a gente já tem que desmistificar no espiritismo, Porque nós
ignoramos que existem esses espíritos que ainda estão inclinados ao mal. É óbvio que aqui cabe uma ressalva muito brevemente, que nós acreditamos que o mal é a ausência de conhecimento, é a ausência da bondade, é ainda o espírito muito infantil que ainda não aprendeu a fazer o bem. Não é um espírito ruim por essência, porque todos nós vamos passar pela escala espírita, todos vamos chegar a ser espíritos de luz. Mas esses espíritos ainda se comprazem com o mal. Então, cuidado, meus irmãos, vai aqui um alerta. Não há espíritos só do bem, não há espíritos que só fazem o bem. Então, quando eu entro numa vibração negativa, quando eu começo a querer fazer coisas erradas, maltratar as pessoas, ser egoísta, fazer o mal de alguma forma, oprimir, qualquer tipo de mal que eu faça, eu certamente ou muito provavelmente estarei acompanhado desses espíritos impuros que ainda têm a capacidade de fazer o mal e, como os espíritos falaram aqui, se apegam às pessoas de caráter fraco que cedem às suas sugestões e nos induzem à perdição, satisfeitos por retardarem o nosso adiantamento. Dario, qual comentário que você faria a respeito disso? O comentário ele basicamente ele já deu a coisa mastigada aí para mim, né? Então, mas essa é a ideia. Né? Eu, como sou neófito, né, sou no espiritismo, né? Enfim, vamos saindo os espíritos impuros, né? Vamos falar em termos até de futebol para melhor compreensão do público, da Série C para a Série A, né? Que a gente vai partir, não é isso? Vamos... Tá aí uma excelente forma de encarar, não é? de mostrar coisas, entendeu? Realmente. É uma maneira, à medida que a gente vai... da terceira divisão para a divisão principal. Exatamente, não é? Então, aliás, são 3 classes, né? São 3 ordens. São 3, então, Série C para a Série A. Entendeu? Então, aí ele comentou um negócio muito interessante aqui, que está escrito aí, ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, né? Para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los a tudo que é errado, a perdição, né? Mas não é só o homem de caráter fraco. Tem muita gente também que tem um bom caráter forte, mas eventualmente entra numa faixa vibracional muito baixa, né? Por um ou outro motivo, e pode dar liga com esses espíritos impuros. Mas é quando o nosso passado vem à tona. Exatamente. É aquele momento em que nós não conseguimos superar as tendências negativas do homem velho. Exatamente. Aliás, por falar em homem velho, Paulo já falava isso, né? O mal que muitas vezes eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, algumas vezes eu não faço. São as nossas tendências, muitas das vezes ditando mais o que nós vamos fazer do que o que eu pretendo mesmo. Quando eu raciocino, eu falo, eu quero bem. Mas algumas vezes eu sou mais levado pelas minhas tendências do que pelo meu racional. E Paulo mesmo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então você tem que saber o que não convém a você fazer para você não entrar nessas faixas vibracionais inferiores, né? É isso aí. O próximo parágrafo é seu. É meu mesmo? Vamos lá, continuando aí. Os 2 próximos. Tá. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza dos seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maugênios e espíritos do mal. Né? Tá bem claro isso aí, né?
Mas aí tem coisa, viu? Tem material aberto. Tem coisa. O que eles estão dizendo pra gente é que eles tentam, né? Tentam nos enganar. Eles vão ali com aquele linguajarzinho manso, vão tentando, porque não são espíritos burros, são espíritos que ainda se comprazem no mal, mas não está dizendo aqui que são... Não, intelectualmente burros. Tem inteligência. Tem qualificação. Então eles começam mostrando pra gente que são ali mais ou menos bons e etc. Mas como se diz aqui, como os espíritos trouxeram, a trivialidade, a grosseria é sempre um indício de inferioridade. Então, em algum momento qualquer, eles acabam se entregando. As suas comunicações revelam a baixeza. Quando tentam nos enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo. Na Terra tem isso, né? Os irmãos como nós, tá? Eu vou aqui... O Américo não é muito diferente disso, não. Mas, às vezes, a gente vê uma pessoa que está ali tentando ser calma, e a gente está conversando. Quando a gente diz no popular que pisa no calo da pessoa, aí a pessoa vai lá e despeja toda a grosseria. Então, uma pessoa... Ou o sujeito despeja a grosseria, ou ele foge. Ou foge, exatamente. Existe um aspecto muito importante que nós não podemos esquecer, tá? Existe um aforismo, eu não sei de qual espírito é, em que ele diz o seguinte: o bem inspira, o mal conspira. É isso aí. E existe um outro ponto aqui, do outro parágrafo aqui. Alguns povos se transformaram em divindades maléficas. Isso vem desde o masdeísmo, que deu origem ao zoroastrismo. Nós hoje temos a chamada, que foi que deu origem ao chamado maniqueísmo, porque eles consideravam o bem era Mani e o mal era Arimã. Havia, na visão desses pensadores de quase 7.000 anos atrás, uma visão de que havia uma permanência do bem e uma permanência do mal. Era uma concepção primitiva, mas foi o primeiro passo para um conceito de ética dentro de uma sociedade que estava saindo da estrutura tribal para começar a se organizar em pequenas cidades e depois em civilizações. Então nós não podemos dizer que essa visão seja totalmente inválida. Exatamente foram esses povos que seguiram essa tendência maniqueísta, e tanto é que ficou até hoje o termo maniqueísta. O que é o maniqueísmo? Você concebe a ideia de que o indivíduo que é perverso sempre o será. E, aliás, conserva também a ideia que existe o bem e o mal. Exato. Absolutos. Absoluto. Como se não existisse algo intermediário. Não existem nuances. E como se não existissem possibilidades de hora. Isso eu queria falar para o nosso irmão ouvinte. João, você me permite um minuto? Perfeito. Bem rápido. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos fazer agora um exame na nossa consciência. Costumamos imaginar que os espíritos, como nosso querido João Batista falou, são bons ou maus. Mas será que nós, em algum momento da nossa vida, nós paramos para perceber que nós oscilamos entre o bem e o mal? Talvez isso seja o mais importante do programa de hoje. Por quê? Porque a classificação dos espíritos, como eles mesmos disseram, é apenas didática. Os espíritos dividiram isso para a gente entender. Talvez o que mais faça a gente crescer seja nós observarmos que, ora, estamos fazendo coisas características de espíritos maus, ora, estamos fazendo coisas características de espíritos bons. Para quê? Porque quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue diminuir esses momentos nossos de vaga, de andar pelo mal, e conseguimos aumentar o nosso caminho pelo bem, né João, né, Dário? É uma questão de escolha.
escolha. Só que é o que é dito: o bem inspira, o mal conspira. Por quê? Porque os espíritos superiores vão sempre nos dar orientações que vão nos surgir à mente como se fossem ideia nossa. Tá? Os espíritos inferiores vão tentar o tempo todo nos convencer dos seus erros. E aí é que mora o perigo. O negócio é esse. E eles não querem saber se você tem livre-arbítrio ou não, né? Eles não respeitam. Mas eles mesmo. ignoram isso. Exatamente. Porque a ideia de livre-arbítrio e lei de causa e efeito faz parte da lei divina. Uhum. E essa parte, eles não querem, não fazem a menor questão de reconhecer. Por quê? Porque, digamos assim, quando eles fazem com que você pense da maneira como eles desejam, você está fazendo e atendendo a visão deles de egoísmo, orgulho, vaidade e perversidade, que é característico da sua inferioridade moral. É que está o detalhe: nós temos que saber muito bem que espécie de alimento nós estamos dando à nossa espiritualidade. Nós temos que saber muito bem que tipo de companhias nós estamos cultivando. Nós temos o direito de abrir a porta da nossa mente para diversas vertentes. Agora, é um direito que nós temos, mas nós vamos pagar o preço. Obrigatoriamente, não tem jeito. Não há escolha sem consequência. Exatamente. Né? Você falou agora do livre-arbítrio, João. Eu me lembrei de uma coisa aqui bastante interessante. Esse último mês agora, eu participei de 2 cultos ecumênicos em que tinha um pastor evangélico, um padre, e assim, aliás, eu até concito os irmãos a tentarem, de alguma forma, fomentarem esses movimentos, porque as religiões, elas deveriam surgir para isso, para unir, né? A gente vê o tempo todo as religiões segregando. Então, todas as vezes que eu participo de um culto desse ecumênico, vou falar como espírita, né? Eu vou lá para representar o espiritismo. Eu sempre inicio falando que eu tenho uma felicidade enorme de ver isso, porque é um movimento de unir religiões e não de segregar. E o que é interessante, você falou agora do livre-arbítrio, alguns querem tirar isso e ignorar que existe. O que é interessante é que eu falei depois do padre, né? E o tempo todo o padre falou sobre o livre-arbítrio. E ele usou exatamente esse termo. Ele usou o termo livre-arbítrio, nem usou liberdade, não. Ele falou: o ser humano tem o seu livre-arbítrio, então você precisa prestar atenção nas suas escolhas. E eu fiquei muito encantado com aquilo, em ver que hoje todas as religiões estão indo para esse caminho de encarar a responsabilidade de nós, seres humanos, pelas nossas escolhas, que tem as consequências, se eu escolho pelo bem ou pelo mal. Exato. Vamos fazer o último parágrafo, por favor? É seu. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem, estamos falando desses espíritos da 10ª ordem, os espíritos impuros, tá? Só para a gente lembrar. Então, quando esses espíritos encarnam, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios e geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização
não os livra do opróbrio. Nossa, obrigado, João. Opróbrio e da ignomínia. Nossa, isso é difícil para mim. Eu, Américo, tenho dificuldade, tá? Trava a língua. Perdão você, querido ouvinte. É melhor ler, né, no livro para a gente poder entender. Opróbrio e ignomínia. O que eles estão falando para a gente aqui? Que quando esses espíritos encarnam, eles são inclinados aos vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, crueldade, etc. Então, prestem atenção que todas as vezes, eu estou tocando o tempo todo nisso, todas as vezes que nós nos vemos tendentes, com inclinações aos vícios, à sensualidade, à crueldade, à malícia, a avareza, todas as vezes que nós estamos percebendo as nossas tendências a cada uma dessas questões, a sensualidade, as paixões, os vícios, isso significa que nós estamos rememorando aquela época em que nós estivemos lá na 10ª classe, ou pior, pode ser que nós ainda estejamos nessa classe. Bom, a nossa vinheta agora, embora meio tardia. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Dario. Então, nesse parágrafo aí nós vemos tudo o que mostra essa classe, essa 10ª classe de espíritos, né? E não se assustem, senhores ouvintes. Vocês não têm tudo isso junto, tá? Agora, obviamente, você pode ser uma pessoa hipócrita, tá? E não ter ódio ao bem, né? Então não é obrigado a ter tudo isso. Basta ter um desses aí, você já está na 10ª classe, tá? Por um ou outro aqui, por exemplo, por um ou outro qualitativo desse aqui que foi descrito, eu já me considero na 10ª classe ainda, né? Na série C. Meu irmão, não conta, meu irmão. Né? Que ninguém, olha, não existe santo, né? Como dizia aqui, não existe vestal. Mas nós temos defeitos, ninguém é perfeito. Quem fosse perfeito não ia renascer aqui nesse mundo, né? Com certeza, a não ser que viesse numa encarnação missionária dessas da vida, né? Enfim, então, são coisas que acontecem. Agora, com o seu livre-arbítrio, você pode dizer não para isso, né? Aprenda a dizer não, entendeu? Você é capaz, entendeu? Então, para você partir para uma classe superior, só tem uma coisa, vai depender de você mesmo, tá? Tenha certeza disso, não vai depender do vizinho, do irmão, do tio, só vai depender do seu estudo e da sua própria vontade. Reflitamos a respeito, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu acho esse capítulo importante. Acho que eu já falei até isso aqui em outros programas, mas se falei, vou repetir. Como dizia um professor meu lá do Colégio Militar, se não disse, repito. Essa história da riqueza no mundo é muito peculiar para nós, porque a riqueza está de posse de alguns, não tem como estar na posse de todos, porque as pessoas são diferentes, elas agem diferentes, têm gostos diferentes. Então, uns acumulam riqueza, outros não acumulam riqueza, além de terem os seus méritos desse tipo, da sabedoria, do desejo, da sua tendência. Há também o mérito moral. As pessoas, durante as reencarnações, elas procedem bem, procedem mal, dando justificativa para, eventualmente, numa encarnação, serem ricos ou serem pobres. Nós espíritas temos que entender isso. Mas, por outro lado, por sermos espíritas e cristãos, temos a tendência de nos apiedar daqueles que têm pouco, que estão passando dificuldades. Aliás, isso não é prerrogativa dos espíritas cristãos. As pessoas, em geral, têm bom coração e elas ficam, às vezes, incomodadas, muito incomodadas com essa disparidade de posse de riquezas. Uns têm muito, outros não têm nada. E geralmente aquele que tem muito acaba se perdendo na posse dessas riquezas e querendo mais e mais e mais. Foi que nós estudamos no último programa aqui sobre a avareza. Jesus dizendo para nos preservarmos da avareza. Tivemos a riqueza, temos cuidado com o uso da riqueza para não cairmos na avareza, no egoísmo, no descompromisso com as outras pessoas. Meu pato que é pobre, ele também tem que lidar com a pobreza. Ele não pode cair na tentação de ter raiva, ódio dos ricos, ódio e raiva daqueles que têm. Ele não sabe a história da pessoa. Então não podemos. É a mesma coisa que todo rico dizer que o cara é pobre porque não trabalha, que não é vagabundo. Não é. Não tem dinheiro para as circunstâncias da vida. Então o pobre tem que entender que o rico tem dinheiro pelas circunstâncias. Então não cabe a nós discutir aqui se ele foi honesto, não foi honesto. Isso é problema da lei de Deus, não é nosso. Mas nós temos essa tendência. Então temos que aprender a lidar com esta diferença. Temos que lidar com isso. Então este capítulo trata das riquezas. Jesus dizendo que temos que, na opção, escolher a servir Deus e servir Mamon, temos que optar por servir a Deus. Essa é a questão. Podemos ir contrabalançando um e outro até que chegar um momento que tem que decidir, vamos ficar com Deus. A riqueza foi bom enquanto esteve comigo, não está mais, vou ficar com Deus. Esse é o ponto. E é difícil, como diz Jesus, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele não vai querer abrir mão das riquezas, do conforto, por uma possibilidade de o reino de Deus. Isso é muito assim, utópico, imaginativo. Será que é, que não é? Então é melhor me garantir na riqueza aqui. Isso é a tendência do rico. Já o pobre, ao contrário, ele não tem alternativa aqui para viver bem, confortavelmente. Então ele joga toda a sua esperança numa vida futura, então ele acaba fazendo por onde para a vida futura. Então torna-se menos difícil.
É o que Jesus quis dizer. Então nós temos que aprender a olhar nos dois casos, olhar para o rico, olhar para o pobre. Se nós estamos no meio da riqueza, nós não somos nem ricos nem pobres, nós estamos no meio. Temos bom coração, mas entendemos exatamente qual é a proposta de Deus para o nosso planeta. Pessoas vão ter que administrar a riqueza. O mundo é rico, muito rico. Alguns encarnados vão ter que administrar essa riqueza. Outros vão ter que seguir a orientação e o meio de lidar com a riqueza dos que têm a riqueza. Foram escolhidos por Deus para fazer isso. Se não vão fazer bem feito, aí eles discutem com Deus. Foi Deus que deu a eles essa possibilidade, essa incumbência. E eles vão ter que prestar conta a Deus, não é a nós. Nós podemos tentar, dentro dos nossos esforços, diminuir o problema do pobre. Não podemos ver um pobre e dizer, mas foi Deus que fez, ele merece, deixa para lá. Não, nós não podemos fechar os olhos a isso. Se tivermos que pedir ao rico, meu amigo, você não está podendo aí, de repente, dar uma ajudinha aqui a fulano, vamos fazer melhor. O rico às vezes não está nem prestando atenção, vai lá, conversa com ele, de repente você consegue. É o que nós fazemos, como passamos aí aquelas listas de fim de ano, para angariar recursos para o centro, para poder distribuir umas cestas básicas, ajudar as famílias necessitadas. Nós vamos lá pedir aos nossos amigos que têm condição, vamos dar a eles a oportunidade. Eles nunca vão dizer, quando chegar na espiritualidade, mas nunca ninguém veio me pedir nada. Não, alguém pediu, cabe a ele concordar em dar ou negar. Então, essa é a perspectiva deste capítulo. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Nós não temos que ficar ao lado dos ricos nem ao lado dos pobres. Nós temos que ficar ao lado dos seres humanos pertencentes à mesma humanidade que nós. Somos irmãos. Como disse Jesus, temos que nos amar uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, independentemente de qualquer circunstância dele. Rico, pobre, forte, fraco, poderoso, não importa. E temos que lidar com eles conforme as suas dificuldades, suas necessidades, ou sua opulência, sua falta de necessidade. Nós temos que andar conforme nos prega Jesus. Essa é a ideia. Por isso é que nesse item de hoje, nós vamos estudar a visita que Jesus fez a Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem de muita riqueza. Inclusive era odiado pelos seus compatriotas. Por ser rico, claro. Normalmente quem não tem riqueza odeia quem tem riqueza. E porque o meio que ele conseguiu a riqueza dele, que era ganhando comissão na cobrança dos impostos. E ninguém gosta de pagar impostos. Os hebreus, os judeus, não são diferentes, né? Ninguém gosta. Ainda mais pagar imposto para um inimigo, um invasor do seu país. Isso aí não tem condição. Então, ele era o coletor de impostos. Então, amigo, ele era odiado. Mas Jesus foi jantar com ele. Então, o que Jesus está querendo nos passar com isso? Olha, independentemente do que ele seja, do que ele faça, ele é um filho de Deus, é irmão nosso. Vamos dar toda a informação para ele, de repente, até largar essa vidinha que ele está levando. É essa a ideia desse texto, que narra essa visita de Jesus, que está aqui em Lucas, capítulo 19, itens 1 a 10. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser de estatura muito baixa. Então Jesus era assim como eu, era baixinho. Então, com a multidão ali, ele não conseguia ver Jesus passar. Por isso, correu à frente da turba e subiu no sicômoro. Sicômoro é uma árvore natural daquela região. Para o ver, é uma árvore muito grande, parece um plátano, que nós encontramos muito aqui nessa subida de serra aqui do Rio de Janeiro, vai para Petrópolis, Teresópolis, na Serra dos Órgãos, há muitos plátanos. Já que Jesus deveria passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo-o, disse: Zaqueu, apressa-te em descer, porque preciso
que me hospedes hoje em tua casa. Jesus falando, eu vou na tua casa hoje, hein? Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Olha como eram considerados os publicanos. O cara estava fazendo o trabalho dele supostamente honesto, era um cobrador de impostos. Não vamos dizer que as pessoas que trabalham aí no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Receita Federal, são pessoas de má vida, porque vêm nos cobrar impostos. Não, eles estão fazendo o trabalho deles. São profissionais, estudaram para isso, estão lá trabalhando. O Zaqueu era a mesma coisa, ele estudou matemática, ele sabia lidar com as contas, então foi trabalhar nisso. Alguém tem que fazer o trabalho. Ele foi fazer. Não era de má vida por causa disso, mas as pessoas achavam que ele era de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, e disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Vejam bem, ouçam bem o que quer dizer este parágrafo. No momento em que Zaqueu ouviu de Jesus, vamos dizer assim, o convite, né, de que Jesus iria na casa dele, ele imediatamente se tocou. Aliás, já tinha se tocado porque estava doido para ver Jesus. Ele estava se sentindo incomodado com a própria situação de ganhar dinheiro, assim, em detrimento daqueles que estavam pagando os impostos. Então ele disse, opa, vou mudar. A vinda de Jesus foi para isso, para fazer com que nós mudemos os nossos maus costumes. Nós temos que perceber onde erramos para mudar. Essa é a proposta de Jesus. Ele disse, dou metade dos meus bens aos pobres. Resolveu dar, não deu antes, paciência, agora ele se tocou, vai dar metade. Porque ele viu Jesus. Foi o toque para ele mudar de posição, tomar essa decisão. E se eu causei dano a alguém, quer dizer, cobrou a mais, como sempre faziam todos os publicanos, cobravam mais do que era devido, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ou seja, se ele prejudicou alguém numa dessas histórias do pagamento dos impostos, ele ia indenizar a pessoa 4 vezes mais daquilo que ele tinha prejudicado. Aí Jesus diz para ele, esta casa, ou seja, a casa de Zaqueu hoje, recebeu a salvação. Isso é um jogo de palavras também. Porque o nome Jesus e Yoshua, na língua deles, no hebraico, significa salvação. É a palavra salvação na língua deles, é Yoshua. É a mesma coisa que você pôr em alguém, no filho, o nome Salvador. Nós conhecemos pessoas que têm o nome de Salvador. Lá era comum botar o nome das pessoas de Salvador ou salvação. Há outros da Bíblia, porque essa palavra, esse nome Yoshua, às vezes é traduzido por Josué. É o mesmo nome de Josué. É uma questão da hora de traduzir. Alguém traduziu o Velho Testamento, Yoshua, por Josué. E no Novo Testamento, quando traduziram do grego, ou não sei, por latim, ou lá o que seja, fizeram como Jesus em vez de Josué. Talvez por ser quem é, Jesus, o mestre, puseram um nome diferente para não ficar um nome corriqueiro. Eu imagino que seja isso. Mas quer dizer salvação. Então Jesus está dando um jogo de palavras. Hoje, nesta casa, está entrando a salvação. Está entrando ele, Jesus, que é a salvação nos 2 sentidos. No literal, porque o nome dele quer dizer salvação, e porque ele é a salvação nossa. Então ele entrou na casa de Zaqueu. E disse, porque também este Zaqueu é filho de Abraão também. Ele é um hebreu, como todos. É filho de Abraão, como qualquer um deles ali. Visto que o Filho do Homem, ele, Jesus, veio para procurar, catar por aí e salvar o que estava perdido. Ou seja, Zaqueu é um filho de Abraão, como todos os outros. E Jesus veio para procurar esses como Zaqueu, que estavam perdidos. Filhos de Abraão que estavam perdidos. Porque qualquer que fosse o motivo, não importa, todos nós somos pecadores,
éramos naquela época e nós continuamos sendo. Então, se Jesus vier hoje, ele vai procurar ver onde eu estou errando para me salvar do meu erro. Outras pessoas vão procurar onde elas estão errando para salvá-la do erro delas. Então, o caso de Zaqueu era a avareza, malversação dos recursos que ele recebia, enganava os outros. Era o problema dele, ele tinha problema com a riqueza. Então, qual era a salvação para ele? Ele se tocar e, vou administrar melhor isso aqui. Eu estou pegando dinheiro demais, vou pegar só o que é justo. Então, devolvo para uns, faço ressarcimento para outros, divido aí com os pobres. Ele já se tocou que estava errado. Não precisou Jesus pedir para ele. Só de Jesus entrar na casa dele, quer dizer, a salvação entrou e ele automaticamente foi salvo. Funcionou. Então, metaforicamente, nós podemos trazer o assunto para nós. Primeiro que qualquer rico é também filho de Abraão, ou seja, filho de Deus. Todos os ricos, conheçamos eles ou não, sejam pessoas notórias ou não, são filhos de Deus também, com seus problemas, suas dificuldades, e têm que ser salvos. Jesus vai entrar na casa deles, resta saber se eles vão aceitar ou não, aí é problema deles, não é problema nosso. Nós temos os nossos problemas. Jesus vai entrar na nossa casa e vai nos salvar. Também cabe a nós aceitar a salvação ou não. É um problema nosso, problema de cada um. O pobre é a mesma coisa, tem seus problemas além de ser pobre. Tem problemas outros. Então Jesus vai entrar na casa dele, vai dar a ele a salvação. Cabe a ele aceitar ou não. Agora, o que não pode é quem é pobre, ou quem é como nós aqui, classe média, ficarmos entrincheirados, acusando os ricos disso, de causar desigualdade social, de causar abuso das riquezas, que se todo mundo tivesse o mesmo dinheiro, o mundo seria mais feliz. Isso é uma incoerência matemática. Quem estudou um pouquinho de matemática sabe que isso aí não funciona. E o Kardec vai falar isso mais à frente em outro capítulo, quando vai falar sobre a desigualdade das riquezas. Se não me falha, aqui é o capítulo 17, eu acho. Acho que é o próximo capítulo. Ele vai falar nisso, porque eu acho que é neste mesmo, se não me engano. Eu não ando com a memória muito boa, não. Vai falar disso, nesse mesmo capítulo aqui, mais para frente. Vai falar sobre aqui, utilidade providencial da riqueza, provas da miséria e da riqueza, desigualdade das riquezas. Neste mesmo capítulo, mais à frente, vamos falar sobre isso. Porque não pode continuar que nós fiquemos aqui criando uma divisão entre ricos e pobres, gente. São todos filhos de Deus. Todos esperando a salvação de Jesus, como Zaqueu. Então nós temos que pensar melhor, refletir sobre isso. Se nós queremos ser justos, temos que entender. Porque se amanhã nós, de repente, ficarmos ricos pelo nosso trabalho, que pode acontecer, qualquer um de nós, não precisa nem ganhar loto, não. Simplesmente pelo trabalho, ficar rico, não vamos gostar de que pensem mal de nós. Há muitos companheiros nossos que são ricos, fazem um trabalho igualzinho ao nosso, de caridade, de ajuda, de solidariedade. Então, vamos tentar entender isso, vamos continuar fazendo o que for possível pelos pobres, para que eles tenham dificuldade, que não conhecem nem Jesus e não têm nenhuma possibilidade também econômica. Vamos continuar ajudando. Se eles se tocarem e resolverem aceitar também a salvação de Jesus, seria a dupla salvação. Nós estamos os ajudando economicamente, financeiramente, e estamos levando para eles a palavra de Jesus. Essa é a nossa função. Nossa função é esta. Se conseguimos êxito, fizemos nosso trabalho. Se não conseguirmos, não vai ser por nossa culpa. A pessoa não quer paciência. Vamos tentar. Vamos continuar tentando. Há muita gente precisando, gente. Não vai faltar quem careça da nossa ajuda. Então, por isso que eu disse, eu considero esse capítulo um capítulo importante para nós pensarmos de forma um pouco diferente do que estamos habituados. Estamos nos deixando levar por um sentimento bom, mas que embota muitas vezes o nosso raciocínio. É disso que eu estou falando. Ninguém está dizendo aqui para ser jogo duro, não cuidar dos pobres, não é nada disso. Temos que fazer o mesmo trabalho. Mas também temos que levar a salvação, humildemente falando, que nós não temos a menor condição de ser salvador de ninguém, mas levarmos a palavra, de repente, de Jesus para um amigo nosso que é rico e que não se toca nisso,
assim, numa conversa muito discreta, pedir a ele uma ajuda para uma pessoa necessitada, para ele começar a mudando. Cair no nosso mundo aqui, real. Eu tenho um amigo que foi dono de uma empresa muito grande aqui do Rio de Janeiro, hoje ele já tem, ele é da minha idade, ou pouco, já vendeu a empresa, ele é bilionário. Mas toda vez que eu tinha o meu trabalho de distribuição no final do ano, ligava para ele, pedia a ele, ele mandava lá uma quantidade enorme de alimentos para eu distribuir lá para as pessoas. Eu pedia a ele, fulano, tô precisando aí e tal, passa lá na empresa, vai lá com a minha secretária, vou deixar separado para você lá uma quantidade X lá do material. Beleza. Para ele não ter sido nada, não ter aprendido nada, mas não sei, de repente, um dia ele vai falar, poxa, o Antônio vem aqui pedir, poxa, era legal, ele vai se tocar. Será que ele não faz para outros? Não estou dizendo que ele fazia só para mim, não, de repente ele faz para outros também. Então, assim que, eu acho que é assim que funciona. Não vamos execrar quem tem dinheiro, nem vamos endeusar quem não tem. Todos são filhos de Abraão. Essa é a ideia de Jesus. Ficamos hoje por aqui. Muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.